Nós vamos ler os versos 5, 6 e 7. João capítulo 9, versos 5, 6 e 7. Você pode ler na sua Bíblia, manter a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos nos remeter a essa história várias vezes, vamos lembrar dela e também na sua versão aí. Mas agora, se puder, leia junto com a gente o que está registrado em João, capítulo 9, versos 5, 6 e 7. Está sendo projetado aqui. Vamos ler todos juntos? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu, aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Joia. Bom, tá bom aí. Meus irmãos, o texto que nós lemos já é para nós uma questão bem interessante. Jesus fala da urgência, quando você observa toda a história, essa história da cura de um cego, você vai perceber a urgência que Jesus tem. Ele fala que enquanto é dia, se deve fazer o trabalho, que ele estava compungido a fazer aquilo que Deus tinha mandado, ele me cumpre fazer a vontade do meu Pai. A gente percebe que tem todo um contexto de urgência na fala e na ação de Jesus. Mas para nós hoje, nós vamos separar um pouquinho dessa história, já que a passagem é tão rica, a história é tão rica, e nós vamos pensar sobre esse olhar gracioso, separado, esse olhar particular de Jesus. Nós podemos chamar, dar um tema para isso, é o olhar de graça, um olhar presenteador que Jesus tem para com um cego em particular. Existiam vários cegos ali na cidade de Jerusalém, muitos cegos, não apenas um, mas teve um que recebeu um olhar separado, individual, e isso fez toda a diferença na vida dele. A partir desse momento que Jesus olha para ele, vê ele em particular, percebe ele, tudo muda na vida desse cidadão. Se fosse feito para ele uma pesquisa, uma pergunta, fosse dado para ele um questionário para ele responder em braille, talvez ele respondesse. Mas se fosse feita uma pesquisa mesmo moral e alguém fosse anotando as respostas ali e perguntasse para ele se ele tinha vontade de ver, o que significava a visão para ele, talvez ele até tivesse muita vontade de enxergar, mas ele não tinha noção do que é ver, porque ele nunca tinha visto. Ele não sabia o que era isso. A única coisa que ele sabia muito bem era, como cego, mendigar, pedir, esmolar, fazer com que as pessoas, ou tentar que as pessoas fossem complacentes, cuidadosas com ele. Apenas isso, mais nada. Ele não tinha noção, porque até então ele nunca tinha enxergado na vida. Ele não sabia o que significava observar as coisas como nós podemos agora olhar, por exemplo, a cidade com Itaparica. E não dava para poder ter noção do que seria isso. Ele não sabia o que seria isso. Ele podia até imaginar e até repetir algumas coisas que as pessoas falavam para ele, porque ele podia perguntar para alguém, colega dele, um amigo, ou alguém que o ajudava de vez em quando, falar assim: enxergar é bom? A pessoa ia falar o quê? É ótimo. Mas como é que é enxergar? Como é que esse negócio vê? Eu nunca vi, eu não sei como é que é. Eu escuto, eu sinto as coisas quando eu toco uma cadeira, quando eu toco uma mesa, uma quina, eu sei a diferença de uma coisa para outra, mas eu não sei como enxergar. E alguém tenta descrever para um cego o que é enxergar. É muito bom. Bom como? É bom porque você vê cores. Como é que é esse negócio de cores? Já viu a dificuldade? Dá para perceber como é que é complicado isso? Explicar para um cego que nunca enxergou o que é ver, como que é poderoso esse negócio de enxergar. Ele não sabe, ele não tem noção. E por isso, ele pode até ter desejo, mas ele não tem
uma necessidade tão grande assim, porque ele não sabe de fato o que ele é. Ele deseja algo que alguém fez propaganda para ele, mas ele não sabe o que é. É mais ou menos isso que acontece comigo e acontece com você, quando alguém vem falar para nós a respeito da salvação, antes da gente crer em Jesus de fato. A gente não tem noção do que é ser vivo. A gente não sabe o que é vida, porque vida só acontece a partir de Jesus. É por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade de entender a nossa mensagem, elas têm tanta dificuldade de parar para nos ouvir e dar uma atenção devida para esse santo evangelho. Elas nunca nasceram de novo, elas não sabem o que é isso. Quem nunca viu, não tem noção de fato o que é a visão. Quem nunca creu em Jesus de verdade, não sabe o que é vida. Ele sabe existir nesse mundo, mas ele não sabe o que significa a vida verdadeira, o caminho verdadeiro, a verdade única da existência. E por isso ele coloca coisas na balança e fica para um lado, para o outro, porque ele está avaliando ainda o que é, porque ele ainda não enxergou, ele ainda não viu. E um cego que nunca viu, não tem noção do quanto que é diferente enxergar. Mas Jesus não deixou esse cego por um motivo que nos foge ao conhecimento. A Bíblia nos diz que ele viu aquele cego. O cego não podia vê-lo, mas ele o viu. E ele olhou para ele e não ficou contente em ver apenas aquele moço naquela situação, mas foi até ele, procurou ele e fez para ele uma mudança, teve uma atitude. Porque Jesus é Deus que muda as situações, que toma atitude em prol dos seus filhos. Deus não fica nos observando e esperando para ver como que vai ser. Deixa eu ver, como é que vai ser? Não, se ele for para o abismo, eu deixo ele cair, rolar até a metade, depois eu pego ele ali. Não é assim. É um Deus que toma atitude antes da gente tomar, antes da gente perceber, antes da gente o enxergar, antes da gente o ver da maneira correta. Ele olha por nós. É o Deus que a Bíblia descreve. Isso só serve como matéria-prima, como objeto de trabalho desse Deus, quem está perdido, quem se vê cego, quem se enxerga sem vida sem Jesus. Porque a nossa fragilidade é a matéria-prima de Deus, é onde Jesus olha e fala assim: está cego? Eu posso fazer ver. Está aleijado? Eu posso levantar. Está morto? Eu posso dar vida. Porque é Ele que consegue fazer essas coisas. E quem nunca andou, quem nunca enxergou, quem nunca ouviu, nem tem muita noção do que significa isso de fato, que vive de uma forma absurdamente acostumada com aquilo ali. Acostumada a reclamar também, porque o ser humano sempre reclamou da vida. Mas não importa se ele tem, se ele não tem, ele vai reclamar, ele vai resmungar, ele vai lamuriar. Essa história mostra para a gente a respeito de um olhar de graça de Jesus. Jesus é Deus que cura, que tem atitude, e por isso a honra tem que ser para Ele. A honra não pode ser para a caneta que assina o documento, que assina o papel de libertação. A honra não pode ser para quem está cedendo a sala para que a coisa aconteça. A honra tem que ser para aquele que assina e sela o documento. No nosso caso, uma carta de alforria, uma oportunidade para viver uma vida que não conseguimos viver, a não ser por Jesus, e por isso a honra tem que ser para Ele, não é para a gente, que está ali constando no documento, nosso nome está ali como beneficiário desse seguro, dessa salvação. Não tem honra nenhuma para mim, não tem honra nenhuma para você, a gente é só quem está recebendo essa graça. A glória tem que ser para Ele, porque Ele nos olha de forma graciosa. É interessante que esse olhar de graça, eu queria que você pensasse junto comigo a respeito disso. Ele é algo que é maravilhosamente bom para a gente, mas arriscado ao mesmo tempo. Quando a gente lê a história toda, eu não vou ler todos os textos com você, mas você vai perceber que esse cego deixou de ser cego, mas ele não ficou assim, na boa. As pessoas começaram a questionar: quem fez isso com você? Como é que foi esse negócio? Mas podia ter feito assim? E é interessante que ele não tem medo, apesar do risco que ele está correndo de falar: quem fez isso é profeta. Era um risco falar isso. Naquela época, para aquelas pessoas,
é reconhecer Jesus como um profeta, como aquela voz de Deus que fala ao coração. Era algo perigoso demais, porque eles já tinham sabe, o time formado, já existia na cabeça deles toda a escalação da seleção, não cabia mais ninguém ali, não tinha mais espaço para nenhum outro jogador, só que o verdadeiro craque estava fora ainda da lista deles. O cego não somente enxergou, mas teve o coração aberto para reconhecer isso. Num outro momento, quando eles estavam espremendo ele também, ele falou assim, ele é filho de Deus. Aí é para morrer, aí é caçar realmente confusão, é meter a mão num enxame de abelhas e apertar. Falar que Jesus é filho de Deus, aí é problema. Falar isso naquele contexto, naquela época, junto com aqueles religiosos que não aceitavam a ação de Jesus, complicado. Eu fico pensando para mim e para você hoje, se nós formos de fato alvos da misericórdia, da graça, se esse olhar de graça já apontou para o seu coração, para a sua vida. Então não tem outra coisa que você possa dizer que Ele é digno de toda a honra, que Ele é digno de toda a glória, que Ele tem que ser adorado mesmo com cânticos, com orações, com rendição, com o coração quebrantado constantemente, e que não pode faltar nos nossos lábios palavras que o elogiem, que digam para Ele que Ele é profeta, que digam que Jesus é Filho de Deus, que digam que Jesus é Salvador, mas todo mundo pode ir contra, não tem problema. Para mim, para você, que foi alvo desse olhar de graça, esse olhar bondoso, não tem dúvida para nós, a gente não tem medo de assumir essa verdade. Essa é a verdade do Evangelho. A garantia do Evangelho, meus irmãos, presta atenção nisso, a garantia do Evangelho é a palavra de Jesus. Se aquilo que Jesus é e fala não for suficiente, então não há Evangelho, então não há salvação, então não há segurança para ninguém, para nenhum ser humano. A garantia não está na igreja. A igreja já achou que essa garantia estivesse nas mãos dela por um período. Nós temos estudado aqui, nesse mês de outubro, todas as manhãs aqui, uma classe em conjunto, sobre a reforma protestante. Tem sido um momento muito bom para a gente relembrar essa história toda, e principalmente nesse ano, onde a reforma completa 500 anos. É uma data assim, emblemática, né? Uma data legal para se comemorar. Dificilmente alguém comemora alguma coisa com 499 ou 501. 500 é um número redondo, né? Fácil da gente gravar e nos impulsiona para isso. Que bendita data para nós. Nós vimos ainda a primeira, a segunda semana, hoje de manhã com o nosso irmão Jason falando para a gente sobre os efeitos da reforma, como esse negócio se desdobrou. E uma das coisas que a reforma brigou por aquilo que a reforma trouxe de benefício para a vida do cidadão como eu, como você, que não há autoridade para salvar a vida das pessoas na igreja. Essa autoridade está no sangue de Jesus, e não tem jeito de comprar isso, não tem como alguém vender, atravessar, mas parece que a gente está precisando viver um outro período de reforma. A gente precisa novamente abrir os nossos olhos para aquilo que aconteceu. E olhando esse olhar gracioso, bondoso, nós vamos perceber Jesus que não fica apenas observando as cenas, mas que olha para a gente, que percebe a gente, e a nossa miséria é uma grande oportunidade da sua graça fazer total diferença na vida de cada um de nós, e por isso nós podemos perceber uma mudança de vida na vida desse cidadão. Agora eu quero olhar com você algumas coisas. Essa questão de Jesus olhar de uma maneira tão graciosa para esse homem em particular, mostra para a gente a maneira como Jesus salva as pessoas. E como essa maneira, essa forma de Jesus nos salvar, vezes sem conta, tem sido por muita gente considerada estranha e até mesmo ruim. A princípio, tem gente que diz que essa forma de Jesus curar, e agora nós vamos observar principalmente essa ação, por isso que nós concentramos a nossa leitura apenas nos versos 5, 6 e 7. Dá uma olhada de novo aí, você vai perceber. A forma que Jesus cura, cospe no chão, faz um barrinho, um lodo,
e esfrega no olho do homem e fala com ele, vai se lavar no tanque de Siloé, e quando ele vai e se lava, ele volta de lá curado. É um negócio que assim, é muito, muito singular. Tem gente que olha para uma situação dessa e fala assim, isso é muito excêntrico, isso é muito estranho, isso é um jeito muito esquisito de fazer as coisas. Pois é, meus irmãos, o Evangelho constantemente é assim, tido como uma coisa muito excêntrica, só em Jesus. Pensa bem, o Evangelho fala de Jesus como o único Senhor e como o único Salvador, e tem gente que acha que isso é muito estranho, muito esquisito, muito absoluto demais, uma pessoa só fazer isso. Não pode estar na mão de um só. Não tem como ser assim. Quando a gente olha para essa história, e esse formato que Jesus escolheu de forma particular para curar esse moço, é para nós como se fosse uma parábola da graça. O Evangelho é simples, mas é simples demais para quem fica procurando coisas espetaculares. O Evangelho é simples, ele é simples, ele é claro, mas só crer, somente crer, só isso, não precisa fazer mais nada. Parece estranho, soa ruim, parece que há dentro de nós uma vontade de completar aquilo que não precisa ser completado, porque a gente acha que é muito pouco apenas crer. Afinal de contas, eu preciso fazer algum esforço nisso. Há necessidade de que eu, de alguma maneira, participe desse negócio. Não, você não tem que participar, você chega cego. A única coisa que você faz é ficar parado e sentir um negócio que você não sabe o que é, que você não viu, esfregar nos seus olhos. A única coisa que você e eu fazemos é ouvir uma voz que fala para a gente o que deve ser feito, que apesar de simples, apesar de estranho, deve ser obedecida, porque quando é obedecida, a cura, a salvação, a mudança acontece. A gente não entra com nada, é simples demais. E por ser tão simples, as pessoas vivem inventando 1001 formas de se salvar, mas nunca conseguem se salvar, porque a salvação é somente por meio da graça, somente por meio da graça. As pessoas tentam pagar por isso, serem boazinhas, acham que há uma condição moral apresentável, que você consiga chegar a um padrão que dá para apresentar e falar assim, agora Jesus, me aceita, agora Deus, eu estou valendo a pena. Não está valendo a pena, você, nem eu, ninguém, nunca valemos a pena, a não ser que a graça de Deus nos visite, a não ser que o amor dele venha sobre nós. Eu acho maravilhoso essa história, que não precisa ser melhorada, que é impossível que seja melhorada. Esse método que Jesus usou, em particular para mim, é ótimo, porque eu fico imaginando se Jesus faz essa cura, e ele pega um óleo em particular, o que ia acontecer? Nós já íamos pensar assim, aonde foi que ele comprou esse óleo? Esse óleo é bom, esse óleo é poderoso, esse óleo se ele pega uma água dentro de uma vasilha cara, uma vasilha de prata ou de ouro, aí fala assim, a vasilha, o lugar que ele colocou a água, é que é poderoso. Essa vasilha tem um negócio especial nela, precisamos comprar essa vasilha, precisamos replicar essa vasilha. Afinal, a água que vem do Jordão é melhor, não é? Não é assim? A água que vem lá do Jordão, tem gente que compra, ou a água que subiu num galão que alguém fez algum tipo de mandinga em volta dela, tem gente que paga caro por um negócio desse. Não aprendeu nada. O Evangelho é simples, não depende do galão, não depende da água, não depende da fórmula. Se fosse um óleo, algum tipo de especiaria, um perfume, já pensou? A gente estaria pensando até agora. Aonde que ele conseguiu? Onde que eu consigo um igual? Lembra daquela passagem que Jesus está prestes a ser crucificado? A Bíblia fala que, tendo cantado um hino, lembra disso? Tem gente que fala assim, por que não falou qual o hino? Não pode falar. Se a gente soubesse qual o hino que Jesus cantou, a gente estava cantando ele todo dia.
Até hoje. A gente ia cantar ele 5 vezes no culto e não aceitar mais cantar mais hino nenhum, porque a gente acha que o hino que Jesus cantou lá no Monte das Oliveiras, lá onde ele estava indo para ser crucificado, aí sim, esse hino, esse é que vale a pena, esse é o hino bom. Não está no hino, está em Jesus. A questão não é o formato, o local. Jerusalém. Jerusalém, cidade especial, não tem nada a ver com Jerusalém. Tem a ver com quem estava em Jerusalém, que chega e consegue olhar o mais profundo das pessoas. Não vê apenas um caco de gente do lado de fora, mas vê um ser humano que precisa de algo espetacular que só ele pode fazer. É assim que ele olha para a gente. Ele não vê a gente assim, nessa carcaça toda, nesse formato de pavão que a gente às vezes apresenta, mostra um monte de coisa da gente mesmo para esconder o nosso interior. Ele olha para a gente por dentro. Graças a Deus, Jesus não marcou o lugar, não marcou o método, a gente não fica preso a ações, fórmulas, modelos, a gente fica preso assim a um olhar bondoso. É isso que eu preciso, é isso que você, que cada um de nós aqui precisa. Tem gente que acha também que esse olhar bondoso, essa maneira de Jesus salvar aqui, de transformar a vida do moço, foi uma maneira ofensiva, afinal de contas, vamos pensar aqui comigo, né? Eu vou dar uma golada. Isso aqui já é suficiente para algumas pessoas aqui não quererem beber dessa água. Pegar a baba do pastor, é bravo, não é? Só a Gleta que aguenta um negócio desse. Ela é mulher dele, esposa dele, ela tem que tolerar isso, não é? E se eu cuspisse naquele copo ali então? Está ficando ruim, não está? Se eu cuspisse em alguma coisa, esfregasse, passasse isso em você, para com a ilustração que está ficando pesada, é ridícula, não é? É ridícula, é nojenta, eu concordo com você, ofende gente muito fina, gente muito cheia de manias, que não está com condição de aceitar algo diferente do seu costume, das suas manias, dos seus maneiras, do seu formato de viver. Ofende. Ofendeu naquela época, ofendeu depois e ofende hoje também. E Jesus continua ofendendo muita gente. Jesus continua ofendendo muita gente. Alguns ele salva, outros ele ofende. Para alguns, Jesus é pedra fundamental e as pessoas se constroem, são transformadas em cima dessa pedra, elas agarram essa pedra e a vida delas começa por ali. Para outros, essa pedra só serve de tropeço. É um problema, Jesus. Só perturba, só incomoda. Que é muito ofensivo esse negócio. Não tem sofisticação nenhuma. Cuspir no chão, qualquer um pode fazer isso. Qualquer ser humano pode fazer. Não tem uma coisa assim, um glamour visual, né? Não tem, é um negócio feio. Só de imaginar é feio, meus irmãos. Mas o Evangelho é assim mesmo. Indigno para pessoas, entre aspas, muito educadas, né? Gente muito conhecedora, assim, muito sabe, um negócio indigno, ruim, não me merece o Evangelho. Esse Evangelho não serve para mim. Aí quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 1, a gente vai falar vai ver que Paulo realmente percebe isso. O Evangelho é realmente algo esquisito para muita gente, mas para aqueles que são salvos é poder de Deus. O que Jesus fez incomodou um monte de gente ali, mas para o cara que foi curado, foi só alegria, festa no coração dele, a ponto dele romper e ter coragem de peitar realmente as situações e falar, quem fez isso? Jesus. Só sei que ele é profeta, que ele é filho de Deus. Ele teve coragem de fazer sua profissão de fé. Alguém vai dizer também que essa forma de Jesus fazer as coisas, além de simples demais ou ofensivo, é muito comum, trivial, sei lá, pode ser feito por qualquer pessoa, é uma porta aberta para os debochados, afinal de contas, cuspir e tal, não vamos fazer isso não, né? O negócio está caminhando para isso, gente.
O negócio está caminhando para isso. Eu vi esses dias alguém dizendo que foi pregar numa igreja e a orientação que ele recebeu é: não fala a palavra pecado. Não fala. Por que não fala? Não, porque a gente não gosta muito dessa palavra. Essa palavra é uma palavra muito ruim. Uma palavra que não traz um bom fluido, né? Não traz uma aura legal. Falar pecado, ser pecador, precisa de Deus e tal. Está assim, gente. Igreja evangélica. O que Jesus faz é muito esquisito, assim, não tem, né? Eu esperava um negócio mais complexo, uma fórmula, assim, bem complicada. Tem gente que espera isso também do Evangelho. Quer que o Evangelho seja complicado, que nem ele, que nem eu. E se o Evangelho fosse complicado, se aquilo que Jesus faz na vida daquelas pessoas que ele olha de uma maneira graciosa, porque não são todos os cegos que vão enxergar, mas aqueles que Jesus olhar para eles de uma forma graciosa, de uma forma bondosa. Se fosse um negócio complicado, só serviria ao universitário, o estudioso, o intelectual. E todas as demais pessoas seriam deixadas de lado, elas seriam automaticamente reprovadas. Mas não tem nada a ver com isso. É realmente simples, é trivial, mas continua sendo único. Não tem outra coisa melhor. Não tem mais importante que Jesus na vida, melhor e mais poderoso que ele ainda não existe. Como disse, gostei muito dessa frase do Spurgeon, eu acho que ela vale a pena demais a gente repetir. Ele disse: até mesmo a saliva, o cuspe de Jesus, né? É mais desejável e mais profunda que os pensamentos dos sábios mais inteligentes. Em outras palavras, eu prefiro a saliva de Jesus do que os ensinamentos todos que tem por aí. Tem mais poder no cuspe de Jesus do que nesse falatório todo que tem por aí. Prefiro ele. Aí tem gente que vai dizer que é inadequado, que Jesus fez é inadequado, desconfortável, simplório demais. O que o lodo pode fazer? Nada. Pode ajudar? Não, só pode piorar. Coloca lodo em alguma coisa. Vamos começar fazendo assim, chegar em casa, se você for comer alguma coisa, se você for que nem eu, que tem mania de comer à noite, coloca lodo. Não precisa nem cuspir, tá, gente? Pode pegar uma aguinha mesmo, uma terrinha que tiver na sua florzinha, alguma coisa que você tem lá, uma plantinha que você tem, pega, coloca no cantinho, mistura a água ali e tal, e coloca na comida. Coloca no sanduíche, coloca no suco, coloca no, sei lá, onde você quiser. Melhora alguma coisa? Melhora nada. Se tiver com o olho coçando como eu estou hoje, eu queria falar desse texto como fica com o olho coçando, né? Pega o lodo, pega a terrinha ali, mistura com água e coloca no olho, melhora? Não melhora, só de pensar piora. Não serve. A princípio não dá para fazer nada, só pode piorar. E isso é muito interessante, porque, olha aqui para mim, meus irmãos, é interessante demais isso aqui, porque o Evangelho, a princípio, parece que não vai melhorar ninguém. A gente olha para a proposta do Evangelho e fala assim: isso é absurdo, é estranho. A princípio parece que não vai fazer efeito, que não vai funcionar, não vai dar certo. Mas é só a gente parar e pensar um pouquinho, a gente vai começar a ver que existem 1, 2, 10, centenas, milhares de pessoas que por causa do Evangelho, esse Evangelho inadequado, estranho, quadrado, esquisito, tiveram a vida transformada e têm tido a vida mudada até hoje. Gente que se apoia nisso, que coloca a sua confiança nisso, isso tem valido a pena. Gente que consegue superar as mazelas que essa vida oferece. São tantas mazelas, são tantas tristezas que esse mundo tem para oferecer para cada um de nós. Gente que tem superado dia após dia por causa do Evangelho, porque confio no Evangelho. Não é por causa de outra coisa, é por causa do Evangelho. Conheço gente que vive só do Evangelho, tem gente que vive mesmo pela fé. Mas tem gente que vai dizer também que é prejudicial. Pera lá, né? Barato demais, porco, estranho, inadequado, trivial, simples.
coloca um preço nesse negócio para valer alguma coisa. Porque existe uma teoria mais ou menos assim, você já deve ter escutado. Se quer valorizar alguma coisa, não dá de graça. Não ofereça de forma assim, 0,800. Porque as pessoas não valorizam. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Levanta a mão, só para quem já pensou. Eu já pensei muitas vezes, né? Eu penso de vez em quando assim. Deixa eu perguntar aqui, vou fazer uma pesquisa rápida, eu ponho as pessoas numa situação ruim, né? Célia, você cobrou alguma coisa para dar aula aqui de canto? Você estava cobrando? Alguém desistiu? Não precisa falar nome. Está todo mundo aí? Não, sim, você está parado porque você está com... Deixar de vir. Tá bom. Tá vendo o negócio da teoria? Se estivesse pagando, ela se ofereceu, aula de graça, muito bem dada com certeza, porque a Célia a gente conhece aqui, não vai querer fazer nada de qualquer jeito. Vinha da sua casa, num dia, depois se tiver que mudar o dia, ajeitar as coisas, arrumamos outro dia. Mas de graça, gente, o pessoal trata assim. Não prioriza. Não faz a mesma coisa com o curso de inglês, não faz a mesma coisa com uma série de outras questões aí particulares. Eu não estou matando ninguém não, tá? Por favor. Peguei só um exemplo que eu estava aqui na frente e eu lembrei. Mas é o que nós fazemos com aquilo que nos é oferecido de graça, a gente não sabe valorizar. E por isso tem gente querendo colocar preço no Evangelho, mas não pode, não tem jeito. Nós não podemos cobrar por uma coisa que é totalmente, na sua essência, gratuita. É de graça, realmente, é um presente que nos é dado, sim, sem nós merecermos, e nós não podemos nos sentir obrigados, porque a gente não tem realmente nada para poder oferecer no nível. O que a gente faz depois é só como resposta de gratidão, mas não é como se a gente tivesse assim, eu estou pagando por aquilo que eu recebi, não tem como pagar. E a gente vai pensando assim, que o Evangelho não tem capacidade de mudar ninguém. É uma pregação, o que vale um negócio desse aqui, né? O que isso pode mudar na vida de alguém? Isso pode atrapalhar, ficar falando que não tem ação do homem. Você tem que botar medo dos outros, pastor. Coloca medo. É de graça, mas não fala que é de graça, não, senão eles não vão valorizar, mas a gente não pode adulterar isso. Se o Evangelho te encontrar de fato, se você for alvo desse olhar bondoso, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que esse moço aqui. Você vai confessar Jesus como profeta, como Filho de Deus, como aquele que é indispensável na sua vida. Mas se você não for alvo, se você for alvo só da religião, só da crença mental aqui assim, aí sim, você vai achar que está de graça mesmo, está muito barato. E você vai ficar sempre sendo um consumidor ao invés de ser um servo. Você sempre vai encontrar uma observação para fazer, ao invés de de encontrar uma oportunidade para trabalhar. Você vai ser, mas podia ser assim, podia, você faz? Quer fazer? Não, eu não. Então, amém, Deus te abençoe. Não adiantou nada você falar o que você falou. Você não quer servir, você não quer oferecer nada. Por último, meus irmãos, tem gente que vai dizer, e isso é a pior das mentiras que pode achar um espaço muito grande no coração da gente. Tem gente que vai dizer que esse Evangelho, essa verdade, esse olhar gracioso, ficar falando disso, é um negócio ruim, porque também é contra a obediência. É contra a obediência. Mas não é. Quem olhar com um olhar bem atento para o texto vai perceber que a pregação da graça, apesar de tem sido aí acusada de minimizar a importância da obediência, você vai perceber que não. Olha para o texto com calma, você vai ver que Jesus falou para ele que ele deveria fazer um movimento lá, que era lavar-se no tanque de Siloé. E quando ele foi e lavou os olhos, ele voltou de lá curado. Há uma ordem, há uma questão de obediência aqui também, embutida na fé, na ação graciosa que Jesus tem. É um presente para esse rapaz, é um presente para mim, é um presente para você. É uma mentira, é uma baboseira falar que Jesus não nos dá ordem, que a gente pode crer em Jesus e ser totalmente livre para viver o que a gente quiser.
Para viver o que você quer viver, você não precisa de Jesus. Você só precisa de você. Escuta isso. Para viver o que você acha que é mais bonito, o que você acha que é melhor, o que você gosta, aquilo que te dá prazer, que te dá sensações agradáveis, você não precisa de Jesus. Você só precisa de você. Só que você não se salva. Você não é capaz de salvar você mesmo. Agora, para ser salvo, você precisa de Jesus e da sua palavra, obedecer o que Ele diz, e ouvir o que Ele fala. Você precisa mais do que achar isso, achar aquilo, ou gostar do que acha, do fulano, beltrano acha, você não se importa. O que importa é o que Jesus diz. Para esse moço, obedecer Jesus foi como se uma porta abrisse para ele entrar numa vida totalmente desconhecida por ele ainda. E o Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, morto e ressuscitado por causa de mim e de você, continua sendo isso. Quem entra por essa porta, entra num mundo totalmente diferente. Enxerga todas as coisas num formato diferente. Sabe? Coloca todas as outras vontades e tendências submissas a essa postura, porque Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é único na verdade, e Ele coloca tudo submisso a isso. Ele não vai ficar ponderando uma coisa e outra. Ele que não tinha noção do que era enxergar, agora não consegue viver de outra maneira a não ser olhando para Jesus e dizendo: esse é o profeta, é o Filho de Deus, é aquele que mudou a minha existência. É assim que o Evangelho faz com as pessoas. O Evangelho faz. O que a igreja faz é outra história, mas o que o Evangelho faz é isso. Eu quero terminar essa reflexão aqui, meus irmãos, lembrando um pouco do que aconteceu comigo e te fazendo lembrar do que aconteceu com você também. Quando eu encontrei com Cristo e percebi esse olhar especial por mim, eu imagino que a minha experiência é igual à sua, eu espero que seja, não nos detalhes, aonde que foi, a hora, quem estava cantando, o que estava cantando, isso aí é só um detalhe. Estou falando de encontrar com o Evangelho, com Jesus, perceber que era uma pessoa miserável, que precisava de algo que estava fora de mim, estava fora da minha razão, que não era algo que eu conseguia fazer, que o Hugo não podia fazer por mim, seu Ed não podia fazer por mim, ninguém podia fazer por mim. Eu me joguei nesse negócio. Eu me joguei nisso. Era absurdo, era estranho, era motivo para deboche, para zoação, mas eu me joguei nisso. Eu me joguei de uma maneira tal, porque algo tão maravilhoso entrou na minha vida que eu não podia sequer fazer. Vou, porém, só se for desse jeito. Não podia. Eu não tinha condição de colocar, assim, regras, estipular um patamar para as coisas acontecerem. A única coisa que eu fiz é falar: por favor, Deus, me aceita, obrigado por me aceitar, por me amar de um jeito que eu não consigo, sabe, colocar na mesa e debulhar, assim, colocar coisas todas separadas e entender. É muito mais do que a minha mente consegue alcançar. E se você foi alvo, se sente alvo nessa noite desse amor, dessa graça imerecida, você vai falar comigo que também não tem como colocar condições para Jesus. Não tem. Vamos ser sinceros. Não, Jesus, eu aceito. Te aceito, aceito sua obra, mas não vem com esse negócio de cuspir, não, que não dá, não. Nos meus olhinhos, tem que ser perfume, óleozinho, bacana. Eu sei que quando eu chegar na porta ali, já vai ter piada para esse negócio. Óleo, tal. Alguém vai até sugerir para mim: compra esse que é maravilhoso, faz um bem danado para a pele. Mas não dá, né? Eu só aceito se for um unguento, não sei o quê. Se for o óleo tal. Tem muita gente colocando condição para Jesus, é estranho demais isso. Quem está cego não escolhe o que vai ser esfregado na cara dele, apenas recebe aquilo, ouve a voz daquele que está fazendo aquela obra e obedece, e é transformado por essa verdade. Quem está cego, não fica fazendo charminho, fazendo: não faz assim, desse jeito eu não topo, assim eu não aceito, não fica com frescura, não fica.
quem está cego, ou quem esteve cego, sabe que essa obra é uma obra tão maravilhosa e acima da gente, que a única coisa que sabe é agradecer. E fala assim: não importa o jeito, não importa a hora, não importa aonde, não importa quem eu tenha que enfrentar por causa disso. Obrigado, Deus, porque o Senhor não me deixou na escuridão. O Senhor abriu o meu entendimento de uma maneira tão grande, que a única coisa que eu posso é falar: sou seu, te pertenço, faça o que você quiser com a minha vida. É a única coisa que dá para fazer isso. E que eu espero que nesse momento, eu e você nos encaixemos nessa verdade. A gente se encaixe nessa história. E a gente tenha realmente condição de oferecer o quê? Oferecer olhos que ainda estão vendo mais ou menos como árvore, que precisa de uma ação de Jesus, talvez. Amém, meus irmãos? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que aplique essa verdade no nosso coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito temor que eu me coloco diante do Senhor, nesse momento, junto com todos nós aqui, essa reunião, essa assembleia, convocada por Ti mesmo, para render graças a Ti. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de mim, amplie meu sentimento de gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida, mas que antes que o Senhor faça, o mais importante o Senhor já fez, abriu o meu entendimento. Eu era cego, eu não sabia como enxergar a vida, eu não tinha condição de colocar condições, eu não tinha capacidade, sabedoria para poder impor nada, e eu nem quis, eu nem queria, mas às vezes me pego fazendo propostas para o Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um que está aqui, ouvindo essa palavra, que não haja em nós esse tipo de postura arrogante, esse tipo de postura inconveniente a quem foi transformado de uma maneira tão absoluta e absurda aos olhos humanos, incapaz de ser, uma obra incapaz de ser feita por um ser humano. Só Deus pode fazer o que o Senhor fez na minha vida e na vida dos meus irmãos, e por isso nós te damos graças, Senhor, e nós queremos sim, como cegos, que não tinha outra opção a não ser mendigar na vida, porque isso a gente sabia fazer, é a única coisa que a gente sabia fazer. Queremos te dar graças, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ver, e de ver o Senhor como nosso Salvador, como Filho de Deus, o profeta que fala ao nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém.